Pronto, tá gravando agora. Pra quem não for assistir agora, pode assistir depois. É, Então, pessoal, eu perdi a linha aqui. O serviço americana é o famoso buffet ou self-service, né? Quais são as vantagens do buffet do self-service? Ele diminui o uso de garçons, né? Porque se você tem uma mesa de comida, você não precisa ficar passando garçom por mesa para passar para servir o alimento, né? Então, se você tem uma mesa grande lá com vários pontos de alimentos, o que o garçom faz? Ele só repõe aquela mesa, ele não precisa ficar passando. Então, assim, além de ter 10 garçons para ficar passando e servindo, a gente tem três para repor a mesa. Então, acaba sendo mais mais em conta, assim, para caso você for montar um evento, montar esse serviço de buffet, né? Esse tipo de serviço é mais utilizado em almoço e em outros eventos onde a agilidade é prioridade. Então, se você quer às vezes servir um jantar de uma maneira mais rápida, ué, a Mona Lisa saiu fora. Ah, eita. Alguma Ah, coisa aconteceu, mas ela vai daqui a pouco voltar. ela tá de volta. É. Então, se você quer, onde a agilidade é importante, às vezes você tem que servir um jantar em uma hora para 200, 300 pessoas, você abre o buffet, todo mundo pega o buffet, todo mundo Uhum, come e depois você recolhe o buffet, né? Muito mais rápido se você for servir mesa uhum, por mesa, né? uhum, Lembrando que o convidado pode servir sozinho indo até o buffet, né? E você pode ter garçom só para servir a mesa dele, só para servir um prato ou só proporcionar para ele. uhum, E nesse caso, a função principal do garçom uhum, é limpar as mesas e servir as bebidas ou algum pedido especial para o cliente. uhum, Então, o serviço buffet aqui, por exemplo, ele também tem seus prós e contras, né? Se caso em um evento você faça muito mais comida do que o necessário, você vai ter muito desperdício. Isso também uhum. acaba impactando no custo do seu evento, né? Ah, tá. Então, Professor, com oi. licença. Ela mandou avisar que a net dela tá horrível. Ela tá péssima e ela tá tentando entrar, não tá conseguindo. Mas assim que ela conseguir, ela continua, tá assistindo a aula. Ah, tá. Beleza, fala pra ela que eu tô gravando e hoje ainda eu Tá, posto essa aula aqui, tá bom? tá bom, vou avisar. Então, assim, na questão do buffet tem que tomar muito cuidado com o desperdício, né? A gente sabe que restaurante self-service tem um desperdício muito grande e pode até quebrar, né? Caso ele não Hum, esteja não sirva uma quantidade de comida adequada à quantidade de clientes que ele tem. E no buffet é a hum, mesma coisa, né? Tem que tomar muito cuidado para não servir demais ou servir de menos também. Acontece muitas coisas, hum, por exemplo, mesa de frios ou mesa de coffee break também, que é um exemplo de buffet. uhum, Faltar ingrediente não, faltar pratos, né? Faltar pão de queijo, faltar café, isso também é muito ruim. uhum, Isso é tão ruim quanto sobrar. Só que o sobrar o cliente não vai reclamar, mas se faltar o cliente vai reclamar, então tem que tomar cuidado. uhum, Né? Então, assim, como funciona o buffet? Acho que todo mundo sabe, né? Mas eu vou só para reafirmar aqui. uhum, O buffet ou serviço americana, que é, ele é mais utilizado quando tem um número grande de pessoas, né? Quanto maior o número de pessoas, mai, maior é a necessidade de você fazer buffet, porque senão você vai usar mais gente para servir, tá? Então, quando tem um número extenso de convidados, sempre é indicado você fazer o serviço de buffet, tá? uhum, Nessa proposta, as comidas são servidas em uma mesa principal e os convidados ficam à vontade para servirem, sim, ou seja, ele vai na hora que ele quer e coloca quanto ele quer, né? Então uhum, também, às vezes no à la carte, ou vai muito pouco, ou vai muito alimento e acaba tendo um desperdício também. Aqui no buffet, geralmente a pessoa pega o que ela come mesmo. uhum, É, Então, tem algumas regrinhas na hora de montar a mesa, né, de buffet em eventos, que é uhum, sempre utilizar uma das extremidades da mesa para colocar os talheres, os pratos e os guardanapos, para a pessoa conseguir também pegar esses pratos, guardanapos
né, em um canto da mesa e seguir uma linha reta até o final da mesa, né? Hum. Então, a pessoa que for comer, ela deve, se for retirar o alimento, ela sempre começa na hora, nos pratos, né? Pegando pelo prato, aí pega as comidas a seguir. É bom lembrar que geralmente tem uma sequência dos pratos, como eles devem ser dispostos, né, na mesa. Primeiro os frios, com e saladas, né? Em seguida as Uhum. guarnições, mas isso não é uma verdade. Na verdade, a única coisa que a proteína não pode ser primeiro, né? Primeiro tem que ser, vamos dizer assim, os pratos frios para depois ser os pratos quentes. Mas não tem uma regra específica, né? Uhum. Mas aqui Uhum. é um exemplo, né? Que pode ser primeiro os pratos frios, depois as Uhum. guarnições, segundo a carne. Mas no outro exemplo que eu usei, tá a guarnição depois da carne. Não tem problema, não. Quer ver? Ó como deve ser montado um buffet, Uhum. né? Ai, é o print. Os talheres, os guardanapos dos pratos, depois salada, entrada, massas, a carne e as guarnições, né? Como essa pessoa colocou. Uhum. Então, o que que é importante no buffet? Você sempre montar essa setinha. Se você tiver esse talher no meio de uma mesa, não tiver Uhum. uma ordem, as pessoas vão pegar o talher e vão para um lado, outras vão para o outro e vira aquela muvuca, entendeu? Então É. você tem que meio que forçá-las a ir para um lado só, né? Uhum. Então você coloca sempre na ponta do, da mesa o prato, a pessoa pega e já vai direto para salada, né? Inclusive, são dicas boas para quem vai abrir um estabelecimento, né? Um comércio, alguma coisa assim, né? Exatamente, é uma boa dica para quem vai abrir um estabelecimento. Porque Uhum. pensa, se o prato tivesse no meio aqui no lugar dos talheres, a pessoa ia começar Uhum. pela guarnição, né? Parece bobeira, Uhum. mas aí geralmente ela começa pela guarnição e ela vai gastar mais dinheiro. Por quê? Ela vai fazer com que você gaste mais pensando em evento. Porque Exato. guarnição em carne é muito mais caro que salada e entrada, entendeu? Então a gente Uhum. sempre tem que colocar salada e entrada primeiro, porque ele vai encher o prato dele de salada e entrada, e É, para depois chegar na carne. Na carne o prato dele já tá cheio e come, ele come pouco, né? come menos carne, né? Então É, isso é um controle de custo também, né? é verdade. Vamos pro próximo slide. Então, olha que bonito esse buffet, né? A gente pode Uhum. ver que a sequência dele é da esquerda para a direita, né? Aqui Uhum. das saladas até os pratos quentes, né? Então você pode Uhum. ver que a carne aqui tá em último, né? Então, assim, é muito importante a gente respeitar essa ordem de primeiro saladas e entradas para depois guarnições e carnes, né? Uhum. E um bom buffet, assim, ele também dá muita vontade de comer no convidado, né? Um É buffet verdade. bonito, né? Às vezes não Por tá causa nem... da aparência dele, né? Chama muita É, atenção. exatamente. Você falou em aparência, é importante a gente Uhum. também discutir sobre a decoração, né? A Uhum. decoração do serviço de buffet deve ser muito boa, bem feita, né? Sempre variando cores, né? Como usando Uhum. repolho roxo, usando criatividade, até escultura em alimentos, né? Para quem sabe fazer. É verdade. Mas não flor de tomate na maionese, né? Essas coisas que Uhum. já estão mais usadas, que faz anos que as pessoas fazem isso, mas usar a criatividade mesmo, né? É verdade. Decorar com cores diferentes, né? Já fazer o prato colorido, né? Que atrai mais as pessoas e por aí Uhum. vai. É verdade. Por mais que nem eu, Vitor, eu não sou fã de pudim, mas eu fui no Hum. restaurante antes dessa pandemia e o pudim, tinha um pudim bem, assim, bem feito e numa travessa bem bonita. E isso me chamou a atenção. Então é uma Então, coisa assim legal para quem não curte, acaba às vezes provando de novo, experimentando uma coisa que só de você olhar já te chama a atenção pela decoração, pelo modo de você colocar até numa travessa, como falar, num prato diferente, né? Isso é legal também. é verdade. Isso é bem Hum. legal mesmo. Uhum. É, isso aí, realmente temos que pegar e
e fazer os pratos bonitos, né? Então você vai vender aquilo, né? As pessoas comem com os olhos, né? Exatamente, é verdade. Quem nunca foi no buffet, por exemplo, e pegou bastante porque tava bonito, né? Então, Exatamente. e tem um serviço também, Mona Lisa, que a gente chama Mona Lisa, né? Não, Edna. Edna, desculpa. Uhum, Que a gente chama de serviço volante, né? O que que é o serviço volante? Que é muito comum em formatura e casamento. É aquele uhum, serviço onde a pessoa enche a bandeja de alimentos, né? Pode ser de finger foods, ou pode ser de bebida, ou pode ser de pequenos pratos, né? E sai servindo para as uhum, pessoas, né? Geralmente é canapé e petisco. uhum, Então a pessoa tá de pé e passa servindo esses canapés e petiscos aí para a pessoa comer de pé mesmo. uhum, Então ele fica passando pelo salão inteiro, né? O que que é o bom do serviço de volante, né? Lógico, o serviço de volante também é muito utilizado em bebidas em casamento, né? uhum, Casamento e festas de formatura, por exemplo, uísque, né? Tequila, essas bebidas, vinho. Por quê? Eles utilizam o serviço de volante nesses eventos. Porque aí você consegue controlar a quantidade de bebida que você tem e uhum. às vezes que esse garçom passa. Por exemplo, eu tenho uma festa para 100 pessoas, eu tenho 5 garrafas de uísque. Se eu deixo ela numa mesa, as pessoas vão encher o copo de uísque e em 1 hora acaba tudo. É verdade. E o Se eu serviço de deixo, garçom já tem a quantidade é, certa, né? Tem que estar o- colocando no copo. exatamente, o garçom ele já mistura ali na hora, ele já coloca bastante gelo, ele coloca uma quantidade menor e essas 5 garrafas de uísque duram, sei lá, metade da festa ou a festa toda. Então, Uhum, assim, ele coloca uma dose apenas, coloca bastante água de coco e vai uhum, servindo. Aí acaba uma garrafa, ele dá uns 20 minutos para passar outra, né? Tem tudo isso também. uhum, Então, o serviço volante é muito utilizado em bebidas, em eventos, para controlar a quantidade de bebida, né? Então, ou seja, uhum, se tem, sei lá, 10 garrafas, não foi metade do evento, já foi metade das garrafas, você fala pro garçom dar uma segurada, fala para ele dar uma esticada, ele faz render sim, entendeu? uhum, É, então, o serviço volante é super importante. E ele uhum, também, na casa da comida, ele acaba também, vamos dizer assim, valorizando algumas técnicas do cozinheiro, né? Do chefe, no caso, porque essas finger foods geralmente são bem elaboradas, né? E, uhum, mas finger foods também é muito caro, então assim, para quem faz a festa, o evento, tem que realmente pensar se vale a pena, né? Porque ele vai aumentar muito o custo por pessoa você passar esse tipo de alimento, né? Esse tipo de serviço, né? O finger food na técnica de volante. Por quê? Porque você vai ter que fazer bastante finger food, vai ter que ter bastante garçom passando, né? Não pode faltar. uhum. E são coisas mais refinadas, que demoram um pouco mais para fazer, então fica mais caro para a pessoa fazer. Por exemplo, eu acho que em uma festa de casamento, esse serviço de volante deve custar cerca de 20 a 30 reais por pessoa. Uhum. Então você tem que ver se realmente vale a pena fazer isso, ou você investir mais numa mesa de frios melhor, por exemplo. Porque também tem aquele porém. O serviço de volante não é todo mundo que é atendido, né? Vamos supor que vamos supor que eu tenho uma festa e eu vou passar 5 canapés. Passa um de camarão primeiro, eu fui no banheiro e eu não peguei o de camarão. Então eu não pego mais, Uhum, entendeu? Ele não fica repetindo, ele vai passando um, depois passa outro, depois passa outro e por aí uhum, vai. Então também tem muita reclamação de convidados em relação a isso. Tem que tomar cuidado. uhum. Né? Então, é um serviço muito utilizado em eventos, serviço de volante. E tem outro serviço à mesa que a gente chama de serviço à francesa, né? Que o cliente serve-se dos alimentos que são trazidos pelo garçom em uma travessa, ou seja, o garçom ele apresenta, ó, quer ver, ó, tem uma foto. O garçom ele apresenta o alimento para o convidado, para o cliente, e o cliente mesmo se serve na mão do garçom, né? Esse tipo de técnica de serviço chama serviço à francesa, né? Mas é Então, pouco usado, né, chefe? é pouco usado. Ele é mais Hum, usado em cerimônias mais elegantes, mais chiques, assim, fora do Brasil. ah, tá. É que no Brasil eu não me lembro não de ter visto algum assim.
Mas ele é bastante usado em serviços mais requintados, né? Em banquetes mais requintados. Os alimentos são apresentados pelo lado esquerdo do cliente, isso é super importante, né? E os talheres devem estar voltados para o cliente e a travessa, a altura do prato, para evitar que o alimento caia sobre a mesa. Então a pessoa se serve. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu acho muito legal, que espero que dê para passar para vocês, né? Que a internet consiga, para você, desculpa, porque a Uhum, internet consiga passar aqui. uhum. Por... Eu acho que a Mona Lisa conseguiu entrar. Ah, é? Então já já aparece aqui para mim, ainda não tá É, aparecendo. eu escutei a voz dela. Ah, é? Hum, Então vamos ver aqui, ó. Tá aparecendo o YouTube aí para você? Uhum, tá. Uhum, tá. Vou... Aí vamos fazer um teste de áudio. Tá aparecendo o áudio para você? O som? Não, som Não, não. som não. Vai, tá aparecendo agora? Tá. Tá. Serviço francês. Tá, então vamos ver o vídeo, ele tem 2 minutos e já a gente retorna, tá bom? Serviço à francesa. Serviço à francesa é quando o garçom vem pelo nosso lado esquerdo com uma travessa e a gente se serve dessa travessa. Ele nos oferece a travessa com a comida, com o alimento, e a gente vai e a gente mesmo se serve dessa travessa e vai francesa é quando o garçom vem pelo nosso lado esquerdo com uma travessa e a gente se serve dessa travessa. Ele nos oferece a travessa com a comida, com o alimento, e a gente vai e a gente mesmo se serve dessa travessa e vai pondo a comida aqui no prato. Então, nessa situação, respira fundo e se vira, porque pode acontecer uma opção de coisa aí. Eu posso ser desajeitada, eu posso montar um prato com visual feio, pondo comida em cima de comida, não deixando arrumado, porque eu não tenho essa habilidade. Eu posso pôr muita comida, posso derrubar tudo, né? Pela minha inabilidade, eu posso, na hora de me servir, derrubar a comida, causar acidentes. Então, é muito complicado. A demora, né? Eu posso ser uma pessoa lenta na hora de me servir. E existem outras pessoas. Quer dizer, isso traz uma série de coisas que podem, de desvantagens que podem atrapalhar. Mas é bom a gente saber o tipo de serviço. A francesa, o garçom vem pelo lado esquerdo, nos oferece a travessa e a gente se serve e respira fundo, como eu falei, e se vira e reza para que tudo dê certo. Voltei. Então, você viu como que é legal esse serviço, né? Mas assim, se as pessoas meio trabalhada, né? Ela acaba fazendo muita bagunça, né? Imagina Uhum. se a pessoa derruba tudo e tal, então não é muito bom, né? Então, é diferente eles usarem banquetes mais elegantes e tal, né? Deixa eu tirar aqui e voltar para aula, calma aí. Fico perdido nesse programa aqui. Compartilhar, compartilhar a aula agora. Boa. Então, ela usar em recepções de jantares importantes, né? Mas precisa de garçom treinado, né? Então, se o garçom não é treinado, é difícil você fazer esse serviço. Então, assim, isso é ruim. Quem é garçom treinado no Brasil para servir a francesa, né? Hum. Então, geralmente, você achar uma equipe treinada, assim, é meio complicado. Você tem que treinar. Olha lá, se tornou mais alguém aqui. Mona Hum. Lisa. Hum. Tô admitindo ela aqui. Oi, Mona Lisa. Oi, Mona Lisa. Bem-vinda novamente. A gente tá... Então, Mona Lisa, a gente falou de alguns serviços. A gente falou de serviço de buffet, eu acho que a maioria de vocês conhecem. Serviço volante, né? Que vocês já ouviram. Que é aquele serviço onde o garçom passa a bandeja numa festa ou num evento, assim, com canapés e tal. E serviço à francesa.
que é um serviço onde é bem explicado nessa foto aqui, o garçom ele apresenta o prato para o convidado, né? E o convidado ele mesmo se serve da bandeja do garçom. É bem diferente, é um serviço mais elegante, mais fino e não é tão usual aqui no Brasil. O, o, o problema dele é que a pessoa pode se servir, né? E no momento que ela se serve, ela pode derrubar e tal, porque a pessoa também não sabe montar o prato dela às vezes, né? Como o cliente vai conseguir montar o prato se não tem tanta familiaridade assim, né? Então é meio complicado, mas é um serviço que existe e é bom passar para vocês. Eu acho que você já deve ter visto isso em outra disciplina, que é o serviço à inglesa direto. Vocês já viram? O serviço à inglesa direto? Ai, não lembro. Eu sei que, se eu não me engano, nós tivemos essa aula, foi no primeiro semestre. Acho que foi isso com a Joana, mas assim, eu não me recordo como que funciona. Tá. Então, eu tô pensando aqui, né? Hum. Esse serviço à inglesa direto é aquele onde o garçom traz o alimento da cozinha em uma travessa e serve os convidados, né? Com auxílio de um garfo e de uma colher. Ele faz aquela técnica do alicate, né? Então, é assim, ó, ele traz uma bandeja com o alimento da cozinha e ele mesmo serve os convidados no prato, né? O prato Ah, dos tá. convidados, Eu sei qual que é. tá bom? Uhum, É, então eu vou fazer assim, ó. Ah, a Mona Lisa saiu, que pena. uhum, Enquanto eu vou eu vou dar para vocês fazer o trabalho de novo, aquele que eu já lancei a nota, uhum, tá bom. Ótimo. tá? Então, Uhum, mas aí ele não vai valer mais 500 pontos, ele vai valer 1.000 pontos. Pode ser? uhum, pode, ótimo. Daí seria o trabalho da semana passada, e o trabalho dessa semana junto, né? Uhum, Então tá, eu modifico a data lá do, do trabalho no Ava, acho que ele tá postado na aula 10, né? Eu deixo vocês fazerem até semana que vem. tá bom. E Pode depois deixar, chefe. eu retifico os pontos, Tá bom, tá bom? tá bom. Então o Então, a serviço. Mona. A Opa, Mona tá desculpa, com chefe. problema É, na ela internet. acabou de mandar mensagem que ela não tá conseguindo entrar mesmo. Não, não tem problema. Então depois ela Uhum, entra e vê lá no Ava. Olha lá, ela entrou de novo. uhum, Ela conseguiu entrar agora. Vamos ver aqui. uhum. Chefe, passa de novo para ela sobre o trabalho. Ô, Mona Lisa. Mona Lisa, você tá me ouvindo? Ela saiu. Tá me ouvindo? Então tem um trabalho que eu dei semana passada lá no Ava e ele valia 500 pontos. Só que como ninguém fez, eu dei zero pra todo mundo e lancei a nota. Como é chato ficar daí que tá bom? Então, eu vou dar uma segunda chance para vocês fazerem aquele trabalho. Ele vai valer 1.000 pontos, tá? E vocês têm que entregar até semana que vem, até segunda-feira da semana que vem. Tá bom, chefe. Muito Daí obrigada. eu retifico os pontos e dou o trabalho dele junto, tá? Tá bom. Eu não vou avisar por e-mail, tá lá vai estar lá no Ava. Vocês têm que procurar. Acho que tá na aula 10. Vou abrir ele para vocês fazerem novamente. É um artigo e vocês têm que é, responder umas questões sobre o artigo, tá bom? Tá bom, ótimo. Maravilha. Tá bom, obrigado. Vai ajudar muito a gente. De nada. Então, o alimento ele vem de uma cozinha e uma travessa do serviço inglesa direto, né? E o garçom ele tem que usar uma técnica muito boa, que é a técnica do alicate, né? O que que é a técnica do alicate? É quando o garçom ele pega um garfo, uma colher, e ele consegue mover os alimentos de uma travessa para um prato, né? Que nem nessa. Tá vendo aqui na mão desse garçom, no caso? Uhum, Ele tá conseguindo, com uma colher e com um garfo, servir o convidado, né? Então, uhum, ó, essa técnica do alicate nessa foto à direita e esquerda, né? Peguei um slide do Senac. Ó, a vantagem é um serviço muito rápido e é um serviço uhum, requintado. A desvantagem, existe um pessoal mais qualificado. É muito difícil você utilizar esse serviço, né? Esse serviço de alicate aí durante, durante o tempo
durante um determinado tempo, né? É um serviço que demora mais para o garçom aprender, é um serviço que demora mais para a pessoa aprender a mexer, tá bom? Então, existe um pessoal mais qualificado, né? Então, o serviço em inglês é direto, o garçom traz o alimento numa travessa e ele serve esse alimento com a técnica do alicate, né? Eu tenho um vídeo aqui que explica exatamente como que é essa técnica do alicate, é muito legal. Eu vou passar para vocês agora como que faz para pegar esse alicate, né? Deixa eu ver se é esse aqui de cima ou se é o de baixo. Tem dois vídeos para passar para vocês aqui. Eu vou inteirando o vídeo para a aula não ficar muito monótona, né? Porque senão fica aula por online, né? Não é tão. Fica mais monótono. Eu vou colocando uns videozinhos curtos aí pra gente fazer a aula mais legal. E já tô colocando aqui para vocês. Hum. Ó, então é daquela mesma mulher que falou o último vídeo que eu passei agora para vocês, tá? Ela vai falar sobre serviço em inglês, é direto e indireto. Vamos lá. Opa, deixa eu compartilhar de novo aqui. Bom, então eu vou passar o vídeo aqui para vocês. É um vídeo de 1 minuto também, é rapidinho. Serviço à inglesa, que seria o inglesa direto, o garçom também vem pelo nosso lado esquerdo, só que ele vai nos servir a comida. Então, aí é um alívio total, porque ele tem habilidade, ele vai fazer a montagem certa do prato, ele é mais rápido, ele vai pôr a quantidade certa, né? Não vai. O prato vai ficar com um aspecto bonito, com a quantidade, a arrumação dos alimentos, a rapidez dele. E ele tem uma habilidade que ele não vai causar acidentes como a gente poderia causar, né? Então ele vem, o inglês é direto, o garçom vem pelo nosso lado esquerdo e ele nos serve. Já o inglesa indireto, o garçom tem uma mesa de apoio, um aparador, onde ele vai pôr a travessa de comida nessa mesinha que geralmente está perto da onde a gente está, na mesa que a gente está sentado. E nessa mesa de apoio é que ele pode montar o nosso prato. Então, ele pega o nosso prato, leva para lá, serve todo o prato ali naquela mesinha de apoio, naquele aparador, e nos traz o prato já montado, pronto. Então as vantagens continuam, porque ele vai montar o prato, ele tem habilidade, a rapidez, sem acidentes, tudo mais, e nisso também é mais rápido. Cara, por acaso Então, você vê, a gente viu que esse inglês é direto aí é um serviço que realmente a gente usa, né? Eu tava até aproveitei o momento do vídeo agora para mandar mensagem pro Felipe para falar que eu vou ter que retificar a nota do trabalho. Então, tá combinado o trabalho, hein, galera? Valendo 1.000 pontos até semana que vem. Uhum, ótimo. Então, assim, na dúvida, o que que eu vou fazer? Eu vou usar um tempo final dessa aula, eu vou explicar certinho o que que é para fazer no trabalho. Então, Uhum, voltando ao vídeo, vocês gostaram do vídeo? gostamos. Foi Acho uma que dica muito boa. então esse serviço em inglês é direto. Vocês já foram em um restaurante e foram servidos dessa maneira? Uhum, sim. Então, Geralmente é mais comum, né? é mais comum, né? Mas parece que é fácil, pessoal, mas você pegar aquela técnica do alicate é muito difícil. E agora eu acho que o último vídeo da aula eu tenho com um vídeo aqui explicando como que faz para pegar a técnica do alicate. Porque se a gente estivesse em sala de aula, eu ensinaria na frente de vocês, né? Mas Uhum. como que é mais difícil, eu tenho um vídeo aqui também de como pegar. Um vídeo de um curso de garçom muito bom que tem no YouTube. E eu quero compartilhar com vocês também, porque é um conhecimento muito bom. Uhum. É só um vídeo curto, pessoal. No máximo 3 minutos o vídeo que eu tenho passado, tá bom? Olha lá.
Eu vou mostrar para vocês como é que se manuseia esse instrumento, esse alicate. Seguramos a colher de mesa por esses 3 dedos, o dedo indicador e o polegar vai segurar o garfo. Ó, pessoal, eu quero que vocês percebam como que fica realmente parecido com alicate, tá vendo? Ó, então é uma colher e um garfo, né? Um garfo de mesa, uma colher de mesa, aquelas colher garfo maior, né, que tem na nossa mesa. Então, ele pega e eu quero que vocês agora prestem atenção nas variedades, nas técnicas que ele usa para pegar os diversos tipos de alimento, tá bom? E vou manusear desta maneira. Para cada tipo de alimento, pega-se de uma forma diferente. Bom, vamos mostrar como é que faz o serviço de carne, como é que pega-se a carne ou um legume. Pegamos assim. Com muito cuidado de tirar esse dedo indicador e prender aqui a colher. E agora o arroz. Seguramos o alicate de uma outra forma. Assim, com uma conchinha. Aqui. Com muito cuidado. Aproximamos bem a travessa do prato do cliente. Para servir frango ou filé de peixe, seguramos o talher de uma outra forma. O garfo em cima da colher, tomando cuidado para não quebrar o peixe. Não furar a carne. Dessa forma. Agora, se tivermos que servir purê ou um creme de espinafre, podemos pegar assim e passar o garfo soltando o alimento. Procure treinar bastante para criar maior habilidade. Um serviço muito popular é o table d'hôte, ou prato sobre a mesa. A função do garçom aqui é trazer as travessas da cozinha e arrumá-las sobre a mesa para que os próprios clientes se sirvam. Independente do tipo de serviço, a atenção aos detalhes é importante. O garçom deve sempre se antecipar às necessidades do cliente. No caso de uma massa, por exemplo, a queijinha deve ser colocada à mesa antes mesmo da chegada do prato. Opa, deixa eu parar aqui. Então, pessoal, a gente viu como que é difícil usar a técnica do alicate, né? E as variâncias do alicate aí. Até peço para vocês tentar fazer na casa de vocês, porque não é fácil fazer. Parece ser fácil, mas não é fácil. Agora, uma coisa é fazer na sua casa, outra coisa é fazer servindo também o cliente, né? Uhum. Então, assim, é bem difícil de fazer mesmo. Mas nós estamos aqui, né, para tentar aprender e tal. Então, vale a pena vocês tentarem aprender e fazer da melhor forma possível essa técnica aí, tá bom? Serviço inglês direto, indireto. O que é o serviço inglês indireto? O serviço inglês indireto é a refeição que é servida com a ajuda do guéridon ou carrinho, tá bom? Que é esse carrinho aqui. Então, esse carrinho chama guéridon e geralmente os garçons colocam o alimento que vem da cozinha, uma travessa em cima do guéridon, leva o guéridon até a sua mesa, né, até a mesa do cliente, e da mesa do guéridon ele monta os pratos, né? Você já viu esse tipo de serviço? Já. Ô, Também ele Vitor, chama... Oi. tá aparecendo aqui para mim só aquele site lá das técnicas de alicate com talheres. Não tá aparecendo? Não tá aparecendo o carrinho, não, o Gueridon.
Ah, não. E agora? Ah, sim, agora sim. Obrigado, viu? Nada. Então, nesse tipo de serviço, a refeição é servida com auxílio do guerdon, né, o carrinho, né, o serviço inglês indireto. Então, só para relembrar, o direto, o garçom serve da travessa por prato do cliente. Do francês é da travessa e o cliente se serve. E do inglês indireto é com a utilização desse carrinho, chamado guerdon. Guerdon, tá bom? Então, assim, pessoal, as travessas elas vêm montadas da cozinha e são apresentadas aos convidados pelo lado esquerdo, né? O, o prato vazio é montado pelo garçom. É, o, e para montar ele utiliza o sistema de alicate. Então o garçom pega o prato vazio do cliente, né? E, e monta esse prato próximo ao guerdon, tá? O, o prato vazio é colocado durante o mise en place, é retirado pelo lado direito, o prato com refeição servido pelo lado esquerdo. Então tem dois pratos. Você coloca um prato antes, né, de servir o, nesse serviço e depois você já leva os pratos embaixo do guerdon aqui, tá vendo? Você leva os pratos aqui e aqui você serve e você retira o prato pelo lado direito e serve pelo lado esquerdo o alimento. Então, assim, ó, esse tipo de serviço aqui, ó, tá vendo? O garçom pode até finalizar o prato ou uma sobremesa na mesa do lado da mesa do cliente, né? Aqui no caso o garçom tá flambando uma sobremesa, creio eu. Então, pode ser utilizado dessa maneira ou a utilização do guerdon. Sobre o serviço inglesa, preciso tomar alguns cuidados. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar sobre o serviço à inglesa, né? Não enxergar nas quantidades, não exagerar nas quantidades, porque ao montar o prato do convidado, né? Então a gente tem que montar um prato do convidado sem muito alimento, tá? Os componentes da refeição devem ser colocados separados, seguidos na ordem que estavam na travessa. Então, tem que colocar, não pode fazer aquela mistura no prato do cliente, né? Quem faz, não é todo cliente que gosta de misturar uma coisa junto com a outra. Por exemplo, vai servir um macarrão, vai servir junto com uma salada, não coloca o macarrão em cima da salada. Beber uma aguinha aqui. Os componentes da refeição devem ser colocados separados, né? E seguindo a ordem que estavam na travessa. Então, os componentes da refeição devem ser colocados separados e seguindo a ordem que estavam na travessa. O alimento principal, carne, frango, peixe, deve ser servido primeiro, do lado do prato mais próximo ao convidado, ou seja, naquela questão de ponto focal do prato, né? A proteína deve estar próxima ao convidado. No sistema inglês indireto, a maior rapidez e eficiência, o garçom deve ser auxiliado por um comim, por um auxiliar de garçom. Enquanto o garçom serve no indireto, por exemplo, o comim vai retirando os pratos vazios da mesa, tá? Então, o comim auxiliar do garçom, ele é importante para fazer esse tipo de serviço. O garçom nunca deve voltar as costas para o convidado ao montar o prato no guerdon, pois o convidado precisa ver o que está sendo preparado pelo garçom, tá? O garçom pode voltar com a mesma travessa e oferecer repetição pelo lado esquerdo. Esse processo é chamado de repasse. Caso precise repetir o prato, é chamado de repasse. O garçom ele volta com a travessa e fornece a refeição pelo lado esquerdo. Outro serviço muito utilizado é o serviço empratado, né? Ou franco-americano, né? Ou serviço de empratamento que a gente fala. O que é o empratamento? É onde a comida, né? O prato vem pronto da cozinha, né? Também é muito utilizado em festas também. Então, o prato vem pronto e o garçom só leva esse prato até o cliente. Só que parece ser fácil esse tipo de serviço, mas se você pensar
evento com entrada, prato principal, sobremesa, já são para 100 pessoas, querendo ou não, já são 300 pratos, tirando as repetições que as pessoas vão ter. Então você tem que ter uma logística muito grande, você tem que ter bastante garçom, porque tem que colocar o prato, tirar o prato, resolver problemas que acontecem na mesa e por aí vai. Então é um serviço um pouco mais caro, mais utilizado para restaurantes, mas é utilizado em alguns eventos também. O prato já vem pronto e é colocado diante do cliente pela direita, o mesmo lado em que as bebidas são servidas e os pratos são retirados. Então, o que é o empratado? Esse é o prato aqui no qual o chefe monta o prato e manda para a mesa. Aqui ninguém tem dúvida de como funciona, né? Mas tem uma coisa que muda muito, é a famosa louça, né? Com qual louça você vai empratar esse prato? Isso é muito importante, porque uma louça bonita, ela dá um ar mais, vamos dizer assim, um ar mais elegante ao seu evento, né? Então, a gente pode falar que esse é o modo de servir que dá ao chefe a melhor oportunidade de apresentar a sua arte culinária. Por quê? Porque é a apresentação do prato, praticamente, né? O prato direto para o cliente. Eu acabei me enganando e tem mais um vídeo para passar aqui para vocês, né? Vou terminar. Eu não vou passar esse vídeo, mas depois eu passo no final da aula, tá bom? Que eu quero fazer a revisão da prova com vocês também, entre outras coisas. Então assim, pessoal, o serviço de empratamento é quando o convidado, o chefe, ele emprata os pratos e o garçom leva a mesa servindo as pessoas com prato empratado já, tá bom? Esse motivo é o sistema mais adequado quando se trata de uma refeição formal, com a sucessão de vários pratos, né? Em que não conta a quantidade de comida, mas a qualidade. Então, a gente sabe que no empratado não vem tanto o alimento assim, vem mais a qualidade, a beleza do que a quantidade. Maravilha? Sim. E tem o famoso serviço à brasileira. É aquele serviço que a gente viu no final do vídeo, né? O tablet hotel, que é quando a mesa é arrumada e as pessoas colocam também as travessas na mesa e as travessas e as pessoas se servem, né? Das travessas que estão na mesa aí. E tem o serviço à russa também, que é o que é o serviço à russa? O serviço à russa é quando você tem, por exemplo, um prato que é destrinchado na mesa, né? Então você tem uma costela, você serve a costela inteira e a pessoa vai lá e destrincha essa costela na mesa na sua frente, né? Então esse é o serviço à russa, né? Quando a pessoa o alimento vem em pré-pronto, né? Já pronto em recipientes travessas, mas as peças são inteiras que são trinchadas, né? Com uma faca e montadas na frente do cliente. Então é um serviço que não tem muita utilização também, né? É um serviço que já está em desuso, né? É um serviço que já está aí faz tempo, que não é muito bem utilizado. E esse serviço aí, ele pega lá, por exemplo, assa um porco inteiro, você leva esse porco inteiro na mesa e você vai destrinchando e servindo as pessoas na frente delas, né? Pessoal, nesse último sábado, por volta das 11 da noite... Calma aí. Então, pessoal, vamos lá. E agora tem os tipos de serviço, né? O à la carte, né? Isso é para restaurante, né? O que é o à la carte e o serviço de buffet que a gente já falou? O à la carte é quando o cliente escolhe o alimento e a bebida que irá consumir através de opções oferecidas no cardápio. São servidos na mesa por um garçom, né? Então, à la carte, a pessoa faz um pedido no menu e esse prato é servido na mesa. O serviço buffet, os restaurantes mantêm buffet com alimentos frios e quentes, onde o cliente serve e volta para a mesa. Em regra, as bebidas são servidas à mesa.
Normalmente o cliente pode retornar para repetir, tá? Então, o serviço de buffet e o serviço à la carte, eles são serviços que se complementam e são serviços diferentes em restaurantes que são utilizados em diferentes restaurantes, desculpa. E o à la carte é quando a pessoa pede do menu e o buffet é quando a pessoa vai à mesa. A gente até explicou hoje na aula como que funciona o serviço de buffet já, tá? E, e é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, porque é uma aula mais curta, né, mesmo, porque a gente quer fazer mostrar o trabalho para vocês de como deve se fazer o trabalho, tá bom? Então, a partir de agora, vocês têm alguma dúvida? Então, a partir de agora, eu vou abrir meu Ava aqui para poder mostrar o trabalho para vocês, tá? O que é para fazer no trabalho? Deixa eu abrir o trabalho aqui. Eita, o Ava não está funcionando? Olha lá, meu Ava não está funcionando. O meu Então, tá ontem. então eu vou ter que abrir uma janela anônima. Sempre que eu abro uma janela anônima, ele abre. Uhum. Não está funcionando, é só abrindo a janela anônima aqui. Que ele vai que vai. Então, estou entrando aqui no Ava e já vou compartilhar meu Ava aqui com vocês. Professor, Oi. na próxima aula, se você puder dar mais uma dica, que eu acredito que eu devo ter errado na prova sobre aqueles eventos que são na favela, são assim, ai, como que é o nome? Eu sei que você Revitalização. comentou, Não, a gente olha. isso mesmo. Você A gente comentou olha. na aula mesmo, estava eu e o Michel antes de ter essa pandemia, né? É, E eu esqueci, eu fiz muita confusão. Eu acredito que eu fiz muita confusão na prova, por causa que eu esqueci todos esses detalhes lá, que quando é evento na favela é uma coisa, quando é evento não sei na onde. Sabe qual que é que eu tô te falando? sim. Vamos ver sua prova aqui, Edna. Você quer ver agora? Pode ser. Tá, eu tô abrindo a sua prova aqui, tá? Aham, tá. Então, eu vou compartilhar a tela aqui do Docente Online. Uhum. Então, Edna, aqui a gente pode observar a sua prova, né? Então, vamos aproveitar esse momento para fazer a revisão da prova. Aham, tá. Então, assim, a primeira você acertou, né? Sobre higiene no local de trabalho, né? Tava fácil, foi uma prova mais simples mesmo, porque a gente teve bastante aula online, onde não participaram os Uhum, alunos, eu acabei fazendo uma prova mais simples. tá. A 2 também não tem problemas, né? A 2 também acertei, né? Que não é função pertinente ao garçom, é a elaboração de uma carta de vinhos, né? Então, Uhum, realmente função, não é função do garçom a elaboração de uma carta de vinhos. uhum, É, essa aqui é para complementar a frase abaixo, né? Apresentação pessoal do garçom é um item muito importante, pois reflete na imagem do restaurante ou de qualquer estabelecimento. Uma equipe bem apresentável já identifica um serviço de bom padrão. uhum, Então, se você acertou também, uhum. a Mona Lisa, coitada, ela tá sofrendo. É, já, acho que até desistiu. Ah, ela entrou de novo. Hum. Aqui nessa questão aqui, são responsabilidades do garçom em um restaurante, todas as abaixo, exceto Hum. elaborar drinks e coquetéis, né? Isso é uma função do barman, não é uma função do garçom, né? Então, Uhum. só para deixar bem claro que aí é a função do barman. Hum. Quais são as características esperadas de um garçom? Né? O que é a comanda eletrônica? Essa questão aqui foi uma questão discursiva,
Você colocou aqui que as características esperadas do garçom é essencial que tenha agilidade, raciocínio rápido. Opa, Ah, tá, tá. essa daí eu errei, né? Não, essa aqui você acertou, Uhum. essa descritiva aqui. É assim, pessoal, era para falar com as próprias palavras. Muita gente copiou da aula, né? Isso eu sei que eu escrevi na aula, então fica difícil a gente até dar nota para quem copiou direto da aula. Mas no caso que você respondeu certinho, Ah, tá. Uhum. ficou legal e é isso aí, Uhum. tá? E você errou aqui sobre eventos, né? Ao cenário alternativo que corresponde com um evento que tem uma finalidade de a revitalização de um território. Isso. É, isso daí que eu tenho dúvida. Aqui é Polo Gastronômico do Rio de Janeiro, que revitalizou vários territórios lá no Rio de Janeiro, os polos gastronômicos do Rio de Janeiro. O Festival do Lusitano Bacalhau do Polo Benfica, ele é um festival de origem tradicional da região, né, lá de Portugal, dos descendentes portugueses. Ele não é de revitalização de território. Hum, É isso daí que eu tenho dúvida. Tá, então a resposta certa era aqui o Polo Gastronômico do Rio de Janeiro. Então. Porque aqui o Pomerode é turismo, Hum, o Tapecerica é rural, né? O hum, Festival Lusitano, ele é típico de uma comunidade, né? Ele não é para revitalizar um território. O Polo Gastronômico do Rio de Janeiro, sim, para revitalizar um território que antes não era ocupado por restaurantes ou por eventos e agora é. Como, por exemplo, uhum. a região do Porto Antigo do Rio de Janeiro, tá? Ah, tá. Então, esse daí eu vou ter que prestar muita atenção e estudar também, porque esse daí confunde muito. Confunde. Ó, acontece quando cidades ou bairros precisam ser melhor divulgadas e passam a promover eventos gastronômicos como forma de atrair pessoas, né? A Hum, afirmação acima corresponde a qual tipo de eventos? Aí você fez confusão. Aqui é promoção turística, né? hum, Pensa, hum, acontece quando cidades ou bairros precisam ser melhor divulgados. Então é promoção, né? hum. Então é promoção turística, tá bom? Ah, tá. Aham. E na última você acertou também, sobre Hum, mobília, né? hum, É incorreto afirmar sobre mobília de restaurantes que mobília de casa não pode ser utilizada em restaurante, né? Isso aí você tá extremamente correta, né? hum, Nessa afirmação. Uma mobília de casa em um evento, um restaurante não dura nada, né? uhum, E na 9, Eu errei também, né? é. Hum, Quais são os restaurantes especialidades? São os que têm cardápios e típicos específicos servidos. Calma aí. Caracterizam-se pelos cardápios típicos específicos servidos, atendendo a clientes de diversas procedências e de diversas culturas, né? Então, hum, o restaurante de especialidade é esse, né? hum, O restaurante que é localizado em hotel são os restaurantes internacionais. hum, Você coloca aqui, hum. ó, localizados em hotéis ou em locais de hospedagem. São clássicos com instalações, equipamentos e utensílios de bom nível qualitativo. Esse é o Ah, restaurante internacional, hum, tá? O de especialidade seria a letra A aqui no caso. É, hum, esse, esse é um restaurante sofisticado que oferece pratos requintados, é o restaurante típico. hum, Aqui é Casa de Sucos, né? A D. hum, E aí são restaurantes vegetarianos. uhum. E Também, né? a 10 Errei. é sobre o serviço de catering, né? O que é o serviço de catering? Hum, O serviço de catering a gente falou uma das primeiras aulas também. É aquele hum, serviço que de refeição transportada, que atinge principalmente avião e trem, onde ele hum, faz a refeição e transporta para um local, né? uhum. Geralmente, refeição de avião é considerada catering, Ah, tá. tá? Uhum. Acho que começar a estudar mais em cima dessas questões. Exatamente.
Seria a letra E aqui, né? Então é Hum, isso. Essa Uhum. é a sua prova. Agora eu vou lá abrir o Ah, trabalho. sim, desculpa. Não, não tem problema. Por isso que estamos aqui, né? Uhum. Então aqui tá a atividade, ó, na aula 11, né? Uhum, que é o do dia 28, né? Que tinha sido, né? É, Dia 28 de abril. esse link ele tava quebrado, por isso que eu até mandei no e-mail de vocês o artigo. O que que é Hum, um link quebrado? O link não tá abrindo, né? tá. Mas deixa eu ver se tá abrindo aqui. Ele tá abrindo. Então, é, o que que é essa atividade, né? Você vai realizar uma resenha sobre o artigo acima. Você vai ler um artigo que fala exatamente sobre eventos gastronômicos no Nordeste. E daí você vai fazer uma resenha. O que que é uma resenha? É um texto crítico, tá? É um texto crítico sobre esse artigo, tá? Então você vai fazer uma resenha sobre esse artigo, no máximo 20 linhas. Você escreve aqui no Ava mesmo, tá vendo? Uhum, Aqui sim. você consegue escrever aqui no Ava e mandar, entendeu? Até 20 linhas você consegue escrever aqui. Uhum. Que é o tamanho do trabalho que eu quero. Ah, mas como que faz? Então, Ed, eu vou dar esse até meia hora que vai faltar da aula para você fazer. Você vai entrar na aula 11 do AVA e você vai fazer. Tá aqui, Hum, ó. Você clica na aula 11 lá, ó. Encontro 11. Vamos voltar lá. Onde que tá? Encontro 11. O que que eu tenho hum. que fazer? Eu tenho que modificar para deixar aberto ainda para vocês. Vou fazer isso agora. Tá? Eu vou modificar que ele tá fechado para vocês. Vocês não conseguem mais fazer. Tá? Então você Uhum, tá. entra, você vai entrar aqui, você vai me dar 10 minutos, né? Mas enquanto eu faço isso, quando eu ficar liberado, eu já te falo aqui na aula. Então, Uhum. você vai fazer lá. O que que você tem que fazer? Você vai ter que ter esse texto aqui, tá vendo? Ó? Festivais gastronômicos. Um, Ah, es- um estudo da versão 2011 do Brasil Sabor em João Pessoa. Então, ele vai falar sobre. É um artigo científico. Ele vai falar sobre esse festival de João Pessoa chamado Sabor Brasil. E sobre sua relação com o turismo. É super legal esse artigo. Bem legal. uhum. Ele é bem comprido, não é fácil não. Então, Hum. você vai ler ele, depois você vai. Em cima dele, eu vou fazer como se fosse um resumo? Isso, não, você vai explicar o Não, né? artigo para mim. Ah, tá. Exatamente. Você vai explicar o artigo para mim, dando a sua opinião. Isso que é uma resenha. Hum. Então, finge que você vai explicar para mim como se fosse numa sala de aula. Você vai explicar, o artigo fala sobre tal coisa. Na minha opinião, ele é legal, ele é errado, ele é certo. Ah, tá, entendi. Uhum. Entendeu? Então, uhum. É exatamente. Opa, desculpa. Não, Então eu leio. Pode falar. então você vai ler o artigo. Hum. E você vai explicar para mim do que se trata o artigo, Uhum. Tá bom. tá bom? Eu vou Uhum. agora consertar lá o trabalho, tá bom? Deixa eu Tá ver bom. aqui se eu consigo fazer isso agora. Uhum. Aí daqui 10 minutos eu volto. Aí eu falo o que eu achei desse artigo, né? Eu Eu, dou minha opinião, né? mas eu acho que eu não consigo modificar esse trabalho. Hum. Ah, Ixi. deixa eu ver, calma aí. Eu vou ter que postar ele de novo. Eu não tô na Uhum. sua. Eu tava em outra disciplina. Uhum. Aí você trabalha, que nem você falou, entrega na segunda, né? Não, até segunda-feira. Se não entregou Tá, segunda-feira, eu já vou tá lançar bom, 1000 pontos já. tá bom. Trabalho 11. Ah, eu acho que eu não consigo modificar esse trabalho, porque é uma atividade que depois que uma pessoa entra, ela não consigo mais mudar. Hum. Deixa eu ver se consigo mudar aqui na aula. Uhum. Deixa eu ver aqui.
se eu consigo alterar. Eu não consigo mais mudar. Hum, O que eu vou fazer então? Eu vou postar de novo, pode ser? pode ser, sim. Eu posto aqui Ótimo, na aula. Vitor. Eu acho melhor, então. Eu vou postar na Uhum. aula 11 o trabalho, então, tá bom? Você já entendeu Tá, como que é para fazer, como seus amigos não estão presentes, você explica para eles, então? pode deixar, Porque tá Vitor. escrito lá o que é para fazer, eu mandei no e-mail também. Mas Uhum. vou postar de novo agora, Edna. Tá bom, pode Tá deixar. bom? Tá, Então, enquanto isso eu vou lendo aquele artigo para daqui 10 minutos te responder, né? isso, exatamente, ó. Aham. Vou ver se eu consigo entrar aqui no Ava, porque, nossa, hoje de manhã eu entrei de boa, depois começou a travar e eu não estava conseguindo entrar. Então, assim mesmo, ele sempre tá travando. Uhum, O que você faz? Entra como guia anônima. Você entra no computador? uhum. Entra como guia anônima. Sabe entrar como guia anônima? Não, não. Às vezes aparece para mim chamado, fazer um chamado, eu aperto, aí volta tudo normal. Aqui, ó, você clica nesses três pontinhos, Hum. tá vendo a minha tela? Aham. Clica nesses três pontinhos aqui, aí você coloca nova janela anônima, tá vendo? Uhum. Aí você entra assim que daí dá certo, Tá bom. tá? Eu vou fazer aqui o trabalho, Uhum, ó, tá. eu habilito aqui a data, Uhum. eu vou habilitar até segunda-feira que vem, então, Uhum, tá bom, pode deixar, vou passar para Renata. O Michel não tá tendo quase acesso, ele tá sem internet, é mais a Renata mesmo e a Mona Lisa. A Giovana não sei o que está acontecendo, a Selma é também não. difícil. Hum. Chefe, então Ó, esse artigo. Desculpa, eu tô postando na aula 12, tá bom? tá bom. Que é do trabalho, né? Isso. Tá, então vou arrumar aqui. Então, já tá, acho que... Ah, tem que colocar um negócio aqui, calma aí. Então, acho que... Deixa eu ver só se vai certo agora. Uhum. Daí a gente já finaliza aqui para você ir lendo o artigo e fazendo durante o tempo da aula o trabalho. Deixa eu Uhum. ver. Aula 11. Ah, eu acabei postando na aula 11 sem querer. Ah, tá. Então vou apagar e colocar aula, aula 11. Isso. Tá aqui na aula 11, agora tem que abrir o AVA para ver como que vocês vão ver se está certo. Uhum. Dá um trabalhinho postar esse trabalho pelo AVA. Tem que ver, Uhum. porque às vezes vão errado. Então tá na aula 11, tá? Uhum, tá bom. Ó, tá vendo? Ele não tá aparecendo aqui para mim. Aí se dá Uhum. um atualizar na página. Tá. Eita, não tá aparecendo ainda. Eita, cadê ele? Caramba, é assim mesmo, ele vai aparecer. Uhum. Enfim, deixa eu ver se dá pra abrir aqui. E não é esse. Hum. E Ava, hein? Esse aba tem dado dor de cabeça para muita Pra- gente, né? Principalmente para mim no começo. Eu deixei de participar de muita coisa,
que foi entrar depois de 15 dias, quando começou essa pandemia. E creio que para Giovana tá a mesma coisa. Acho que ela ainda não conseguiu acessar. Ele saiu daqui. Hum, Enfim, uhum, eu vou tentar postar de novo aqui, Edna. Se quiser, hum, você vai encerrar a aula só para conseguir postar isso aí certinho. hum, Eu não sei porque não tá indo. Eu vou criar uma nova questão, eu hum. vou postar novamente aqui e vai estar na aula 11, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então acho que daqui uns 10 minutos já sobe para você, tá bom? Aham, tá. Então, deixa eu ver se eu entendi de novo, Vitor. Aí, esse artigo, ele tá na página o quê? Página 11, é isso? Isso, na Encontro Ah, 11. isso, que é esse artigo que eu vou dar uma lida, vou entender o que ele fala e te falar depois o que eu acho, né? Daqui 10 minutos, é isso? Calma aí. Isso. Uhum, Deixa eu ver se eu postei no lugar certo aqui. Deixa eu ver tá. se é esse artigo aqui. Uhum. João Pessoa, né? Não, eu não sei qual artigo que é, se é esse artigo. Eu acho que não é esse artigo aqui, é um outro. É o de Não, João Pessoa. É o de João Pessoa. Eu vou postar como assim, trabalho valendo 1000 pontos, vai ser o nome, tá bom? tá. É que dá uma confusão em mim aqui também, porque eu já postei, não sei se o sistema deixa eu postar de novo. Eu vou fazer Uhum, aqui. Aí, caso. Daí eu mando e-mail, tá bom? tá bom. Valeu. Vocês receberam outro e-mail que eu mandei com o trabalho, né? Então, porque meu e-mail, ele tava todo bagunçado. Semana passada que eu arrumei, mas eu acho que a única pessoa que eu cheguei a mandar o e-mail por causa de uns trabalhos aí do TCC, que as dúvidas que eu estava tendo, eu estava mandando por e-mail, foi para o professor Fábio. Eu acho só ele ter meu e-mail atualizado. Entendi. Aí qualquer coisa, quando eu postar, mandar o trabalho, eu vou ver se eu já mando no domingo mesmo. Eu já posso colocar o meu e-mail novo embaixo, assim, ou não dá para ir? Eu acho que você tem que atualizar na secretaria esse e-mail, não sei como que faz. Tá bom. Eu vou criar um novo questionário aqui. Uhum. Tô criando aqui. Vou pegar o próprio artigo aqui, eu coloco ele direto aqui. Uhum. Eu acho que minha bateria aqui tá miando também. Tem mais um pouquinho. Uhum. Então já tá aqui. Ó, pra mim tá postado aqui. Uhum. Tá, Chama atividade resenha de artigo. tá. Vamos ver. Vamos ver lá no AVA agora? Tá bom, vou entrar lá. Aí eu vou anotando aqui. O que que eu acho? Pode sair, chefe? Pode, fica à vontade. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai lá. Então acho que agora foi, tá? Tá aqui já. Chefe. Opa, tá lá.
Tá bom, já tá postado, né? Tá, isso. Tá bom. Deixa eu ir lá então. Tchau, tchau.